Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 8. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente continua falando, comparando a ordem de Jesus quanto à fórmula do batismo. Estamos descobrindo por que em Mateus 28, 19 está implícita a ordem de Jesus: fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E Atos 2, 38, parece que Pedro cometeu um ato de desobediência. Parece que Pedro estava mudando a doutrina, porque ele disse, quando o povo perguntou: "Que faremos, irmãos?", ele respondeu: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus." E o povo compreendeu e atendeu, e naquele dia foram batizados quase 3.000 pessoas. Aleluia! Então, comparando, a gente vai ver por que esta diferença. Em realidade, Pedro não errou. Pedro não estava mudando a doutrina. Ele teve espírito de revelação. Ele sabia que o nome do Pai, porque Pai é só título, a gente já aprendeu. Ele sabia que o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, não há diferença nenhuma. Você pode procurar no Novo Testamento, você pode pesquisar na sua Bíblia, você não vai achar nenhum batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aliás, nas Escrituras não tem nada feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eu gosto de comentar também esta parte. Note que em Marcos, capítulo 16, versos 15 a seguir, onde Jesus também deu a ordem da evangelização. Está escrito assim: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado", olha a inclusão do batismo, "quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado."
Aí então vêm os sinais. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Note a chave de tudo, ou de todos os sinais. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Notou? 4 sinais. Mas todos estes sinais são antecedidos pela chave. Em meu nome. E, prosseguindo, veremos que os discípulos, seguindo a ordem de Jesus, de modo radical, de modo literal, quando você vê lá no capítulo 3 de Atos, quando Pedro e João ia chegando lá no templo e ali ficava na porta sempre aquele homem pedindo esmolas. Ali ele era trazido, posto ali, e era o ganha-pão dele. E quando os 2 apóstolos foram para entrar no templo, ele pediu esmola para eles também. Pedro disse: nós não temos ouro, nem prata, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia! E o relato de Lucas, que o homem saiu andando, pulando e dando glória a Deus, suscitando no povo uma grande admiração. Mas lembre-se, o paralítico foi curado em nome de Jesus. Então, você não acha estranho hoje, na maioria das igrejas, a maioria dos pastores oram em nome de Jesus, expulsam os demônios em nome de Jesus, unge os enfermos com óleo em nome de Jesus. Mas só o batismo nas águas é feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Só o batismo é invocada esta trindade. Você não desconfia de nada? Eu sei que é difícil admitir a verdade, mas trindade na Bíblia não existe. A trindade, que quer dizer 3 divindades, que por mais que se procure negar, quando se invoca uma trindade, está se invocando 3 deuses. Eu sei,
é difícil admitir este erro doutrinário. É difícil deixar esta prática depois de ter praticado há muitos séculos e também a maioria pratica a mesma. É difícil mudar. É difícil sair do falso para o verdadeiro. Mas é sempre assim na vida cristã. Aliás, em regra geral, temos que estar sempre mudando. Por quê? A vida cristã começa, você viu o que Pedro disse para o povo em primeira mão? Arrependei-vos. E arrependimento implica em mudança. Mudança de mente, mudança de vida, mudança na maneira de crer, mudança doutrinária. Pode doer, pode parecer estranho, você pode se tornar objeto de zombaria, de escárnio, mas você estará mudando da mentira para a verdade, da doutrina dos homens para a doutrina de Deus, para a doutrina apostólica. Ali no verso 42 de Atos 2, após o relato de que foram batizadas quase 3.000 pessoas, logo em seguida está escrito: e perseveravam unanimemente na doutrina dos apóstolos. E uma das partes da doutrina dos apóstolos era o batismo em nome de Jesus Cristo. É bom pensar nisso. A gente volta amanhã para a nossa próxima lição. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.